Você já acordou entre 3 horas e 5 horas da manhã e se perguntou o que isso significa? Talvez tenha achado que era apenas insônia ou um desconforto qualquer. Mas e se eu dissesse que há um propósito muito maior por trás disso? A verdade é que esses despertares podem carregar um chamado divino que poucos compreendem. Na Bíblia, a quarta vigília é conhecida como um momento de grande atividade espiritual, e talvez você esteja ignorando essa oportunidade de transformação. Parece polêmico, não é? Afinal, por que Deus escolheria acordar você durante o horário mais silencioso da madrugada? Pode parecer contraintuitivo, mas é nesse período que estamos mais receptivos à sua voz. A verdade chocante sobre acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã é que esse pode ser o momento em que Deus quer trabalhar em sua vida, revelar algo novo ou direcioná-lo de forma única. O que você faz nesses momentos pode mudar tudo. E agora, o que fazer ao acordar nesse horário? A resposta pode parecer simples, mas carrega profundidade espiritual: orar, meditar e mergulhar na palavra. Esses pequenos atos podem transformar sua conexão com Deus, trazendo paz e clareza para as áreas mais desafiadoras da sua vida. Imagine começar o dia com um propósito claro e renovado, em total alinhamento com o divino. Mas aqui está a questão: você está pronto para responder a esse chamado? Ou vai continuar ignorando o significado por trás desses despertares? Prepare-se para descobrir o que significa acordar entre 3 e 5 da manhã e como isso pode mudar completamente sua jornada espiritual. Vamos explorar juntos? Entendendo a quarta vigília. Você sabia que a madrugada, entre 3 horas e 5 horas, carrega um significado espiritual profundo? Nos tempos bíblicos, a noite era dividida em 4 vigílias, sendo a última conhecida como a quarta vigília, 3 horas às 6 horas. Esse período é frequentemente mencionado nas Escrituras como um momento de intensa atividade espiritual. Por exemplo, foi durante a quarta vigília que Jesus caminhou sobre as águas para alcançar seus discípulos. Essa hora específica pode ser muito mais do que uma simples interrupção do sono. A quarta vigília é marcada como um período de intervenção divina. Nos relatos bíblicos, muitos eventos significativos ocorrem nesse intervalo de tempo, simbolizando que Deus age poderosamente enquanto o mundo está em silêncio. Você já acordou inexplicavelmente durante essa hora e se perguntou por quê? Pode não ser apenas coincidência. Algumas tradições espirituais acreditam que despertar entre 3 horas e 5 horas é um convite para um encontro íntimo com Deus. Imagine o impacto de usar essas horas para buscar a Deus. Se você acorda de madrugada e seu significado está ligado a uma chamada espiritual, por que não dedicar esses momentos à oração ou meditação? Pense nisso, e enquanto o mundo dorme, você pode experimentar uma conexão mais clara e profunda com o divino. Essas horas silenciosas podem ser a oportunidade perfeita para ouvir a voz de Deus sem distrações. Além disso, há uma força misteriosa nesse intervalo. Algumas pessoas relatam receber insights poderosos ou sentir uma paz inexplicável. Isso reforça a ideia de que há algo especial na quarta vigília. Talvez seja o momento em que nossa alma está mais receptiva ao sobrenatural. Se você tem acordado entre 3 horas e 5 horas, pode ser um sinal de que algo maior está tentando chamar sua atenção. Mas como aproveitar esse chamado? O que exatamente significa acordar nesse horário e como podemos responder de forma prática? No próximo ponto, exploraremos o significado espiritual de acordar entre 3 horas e 5 horas e como transformar esse momento em um tempo de profunda conexão. O significado espiritual de acordar entre 3 horas e 5 horas. Acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode parecer um simples acaso, mas muitos acreditam que esse despertar carrega um significado espiritual profundo. Esse horário, muitas vezes chamado de quarta vigília, é visto como um período em que o mundo espiritual está mais ativo. Na Bíblia, encontramos exemplos de intervenções divinas e momentos de revelação ocorrendo nesse intervalo. Você já parou para se perguntar o que significa acordar entre 3 e 5 da manhã? Pode ser o seu espírito sendo convidado para um encontro especial com Deus.
Esses despertares noturnos são frequentemente interpretados como um chamado divino para oração e reflexão. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero falar com você em um momento de paz e silêncio. Pense em como seria dedicar esses minutos a uma conversa sincera com Ele. Por exemplo, ao invés de apenas tentar voltar a dormir, você pode se levantar, agradecer a Deus pelo dia e buscar sua orientação para questões que têm pesado no seu coração. Além disso, acordar entre 3 horas e 5 horas pode ser um lembrete de que a vida espiritual precisa de atenção. Talvez você esteja ocupado demais durante o dia e esses momentos de solitude sejam a única oportunidade que Deus encontra para chamar sua atenção. Que tal aproveitar esse horário para meditar em Salmos 46:10, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essa prática pode trazer paz e clareza em meio às preocupações. Outro aspecto interessante é que muitas pessoas relatam sentir uma forte intuição ou até mesmo receber respostas durante esse horário. É como se o véu entre o natural e o sobrenatural fosse mais fino, permitindo uma conexão mais clara. Isso reforça a ideia de que acordar de madrugada e seu significado podem estar ligados a uma jornada espiritual mais profunda, onde Deus deseja revelar algo novo para você. Seja por meio da oração, meditação ou leitura das Escrituras, esses despertares são uma oportunidade valiosa para fortalecer sua fé e buscar direção. Mas como exatamente você pode responder a esse chamado de forma prática? No próximo ponto, veremos como passos simples podem transformar esse momento em um tempo de crescimento espiritual. A perspectiva de C.S. Lewis. C.S. Lewis, em sua obra Mero Cristianismo, nos oferece um conselho precioso sobre como lidar com os primeiros momentos do dia, e isso se conecta profundamente à experiência de acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã. Ele descreve como, ao despertar, nossos pensamentos e preocupações surgem como uma enxurrada, tentando dominar nossa mente. Para Lewis, a primeira tarefa do dia não é se entregar a essa avalanche de inquietações, mas se empurrar tudo isso para trás e ouvir aquela outra voz, a voz de Deus. Esse conceito, que parece simples, é extremamente poderoso. Imagine acordar de madrugada e, ao invés de lutar para voltar a dormir ou se preocupar com as tarefas do dia, dedicar os primeiros momentos a um encontro consciente com Deus. Lewis nos lembra que esses instantes iniciais têm o potencial de alinhar nosso coração e mente com uma perspectiva divina, permitindo que uma vida maior, mais forte e mais calma flua em nós. E se acordar entre 3 horas e 5 horas for justamente essa oportunidade que Deus está oferecendo? Praticar esse ensinamento pode ser transformador. Ao acordar, em vez de permitir que as ansiedades tomem conta, faça uma pausa para orar ou refletir. Pode ser tão simples quanto dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Guia meus pensamentos e ações para que eu viva conforme a tua vontade. Essa prática, inspirada em Lewis, ajuda a redefinir o tom do dia e a evitar que as preocupações assumam o controle. Além disso, Lewis enfatiza que ouvir essa outra voz exige intencionalidade. Ele sugere não apenas empurrar os pensamentos inquietantes para trás, mas substituir a inquietação por algo mais elevado, como meditação na palavra de Deus ou uma oração curta, mais significativa. Imagine abrir a Bíblia e ler Salmos 23 ou 46:10 logo ao despertar. Esses versículos não apenas aquietam o coração, mas nos lembram de quem Deus é e do poder da sua presença. Essa abordagem de C.S. Lewis nos ensina que os primeiros momentos do dia, ou até mesmo os despertares na quarta vigília, são oportunidades únicas para buscar clareza e propósito. Mas como podemos transformar esses despertares em práticas espirituais tangíveis e consistentes? É isso que veremos no próximo ponto, com passos práticos para maximizar esses momentos de madrugada. Passos práticos ao acordar entre 3 horas e 5 horas. Acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode ser transformado em um momento poderoso de conexão espiritual, mas é preciso saber como agir. O primeiro passo é simples: ore. Dedique os primeiros minutos ao acordar para falar com Deus, mesmo que de forma breve. Faça uma oração sincera, agradecendo por sua presença e pedindo orientação para as situações que têm desafiado você. Esse é o momento de abrir seu coração e ouvir o que Deus tem a dizer. Depois da oração, experimente meditar.
Não precisa ser algo complicado, assente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Enquanto respira, pense em versículos que inspiram paz e confiança, como Isaías 41:10, não temas, pois eu sou contigo. Essa prática não só acalma a mente, mas também abre espaço para que Deus fale ao seu coração. Outro passo essencial é mergulhar nas Escrituras. Use esses minutos para estudar passagens que podem renovar sua fé e trazer clareza. Por exemplo, que tal começar com os Salmos? Muitos deles foram escritos em momentos de crise, oferecendo conforto e esperança. Se você não sabe por onde começar, escolha um versículo que ressoe com a sua situação atual e permita que ele guie sua reflexão. Além dessas práticas, considere manter um diário espiritual ao lado da cama. Use-o para anotar pensamentos, orações ou até mesmo insights que surgem nesses despertares. Muitas vezes, Deus fala conosco em formas sutis, e registrar essas impressões pode ajudá-lo a identificar padrões e perceber como ele está trabalhando em sua vida. Agora que você sabe o que fazer ao acordar nesse horário, a pergunta é: por que Deus escolhe justamente esse momento para nos chamar? A resposta está profundamente ligada ao significado espiritual desse período, e isso nos leva à próxima reflexão. A verdade chocante sobre acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã. Acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã é mais do que uma coincidência ou um problema de sono, é um momento espiritualmente carregado que pode transformar sua vida. A quarta vigília, como mencionada nas Escrituras, tem sido um período de intervenções divinas e revelações poderosas. Você já se perguntou por que Deus escolheria acordá-lo justamente nesse horário? A verdade é que esse despertar pode ser uma oportunidade única para alinhar sua vida com o propósito que Ele tem para você. O silêncio e a quietude desse horário criam um ambiente perfeito para ouvir a voz de Deus. Enquanto o mundo dorme, a sua alma pode estar mais receptiva para perceber as direções que Ele deseja revelar. No entanto, é preciso estar atento e disponível. Esses despertares podem ser sinais de que há algo em sua vida que precisa de atenção, seja uma decisão importante, um pecado que você tem ignorado ou uma área onde Deus deseja trabalhar profundamente. Por outro lado, muitas vezes, acordar entre 3 horas e 5 horas também pode ser um chamado para interceder por algo ou alguém. Talvez Deus esteja colocando em seu coração o peso por uma causa, uma pessoa específica ou até mesmo pela sua própria caminhada espiritual. Ignorar esse chamado pode significar perder uma oportunidade de participar ativamente no plano dele. Pense nisso, e se você está sendo chamado para ser uma ponte de oração nesse momento. Além do significado espiritual, esses despertares podem ser um reflexo de questões internas que Deus deseja transformar. Muitas pessoas relataram que acordar nesse horário trouxe à tona questões que precisavam ser entregues em oração. Talvez seja um momento de liberar perdão, confiar mais em Deus ou simplesmente renovar sua fé. É um convite direto para se aproximar mais dele e buscar clareza em áreas confusas da vida. Agora que você sabe que esses despertares podem ser um chamado divino, a pergunta que fica é: como você vai responder? Ignorar ou aproveitar esse momento depende de você, mas o impacto espiritual pode ser profundo. Vamos encerrar com um desafio prático para ajudar você a transformar esses despertares em encontros poderosos com Deus. Inspiração. Agora que você compreendeu a verdade chocante sobre acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã, a grande questão é: o que você fará com esse conhecimento? Cada despertar nesse horário pode ser mais do que uma simples coincidência, pode ser um chamado para um momento único de conexão espiritual. E a escolha de responder a esse chamado está inteiramente em suas mãos. Será que você está disposto a transformar essas horas em um tempo de crescimento e propósito? Pense por um momento: o que você tem feito ao acordar entre 3 horas e 5 horas? Volta a dormir sem dar atenção ao que pode ser uma oportunidade divina? E se, na próxima vez, você tentar algo diferente? Orar, meditar ou abrir a Bíblia e buscar uma resposta que Deus pode estar tentando entregar a você? Esses pequenos passos podem abrir portas para uma transformação espiritual que você jamais imaginou ser possível. Aqui vai um desafio: no próximo despertar entre 3 horas e 5 horas, levante-se,
respire fundo e dedique alguns minutos a um momento de oração. Pode ser simples, mas seja sincero e intencional. Pergunte a Deus o que Ele quer mostrar a você. Leia um salmo, como o Salmo 23, e permita que essas palavras ecoem em sua alma. E depois, registre suas impressões em um diário. Você ficará surpreso com o impacto que isso pode ter no seu dia e na sua vida. Por fim, não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que também tem acordado nesses horários. Você pode ser um instrumento que Deus usará para trazer direção e paz a outra pessoa. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre esses mistérios espirituais. Afinal, o que você fará com essa verdade? A decisão é sua, e as possibilidades são infinitas.